Em geral, a mente tende a complicar os processos e tende a desvalorizar aquilo que não a promove, aquilo que não dá status. Então, esse mecanismo mental que tem que ser trabalhado, ele é projetado no trabalho espiritual que o indivíduo procura fazer. Então, muitas vezes, nós recebemos uma indicação do ensinamento, uma intuição, um sonho, algo que nos é transmitido, às vezes numa situação na vida, e nós nem percebemos. Ou se percebemos, não damos a devida importância, porque achamos que aquilo é muito simples. Nós temos uma ideia do que seja o caminho espiritual, do que seja o contato com o ser interno, do que seja o contato com os mestres, com os instrutores, com a hierarquia. Nós criamos uma ideia com base naquilo que fomos aprendendo ao longo da vida e a bagagem que trazemos. Então, de maneira geral, este orgulho na mente, porque isto é orgulho, este orgulho na mente faz com que nós não possamos dar a devida importância para as pequenas indicações que recebemos. E com isso, deixamos de colocar essas indicações em prática, porque essa é a questão. Quando nós compreendemos algo e aquilo ressoou dentro de nós, no coração, nós compreendemos. Aquilo é para ser colocado em prática de imediato. Este é o mecanismo de nós transformarmos a vibração da nossa aura, dos nossos corpos. E se nós transformamos essa vibração, ela vai se estabilizando mais alto, e aí vamos nos tornando aptos a estar em contato com vibrações mais elevadas. Senão a nossa aura não suporta, nós não temos estrutura vibratória para estar em contato com energias mais altas, que são muito mais potentes. Então não é algo que nós imaginamos que seja de uma maneira ou de outra. Parece que o processo é muito simples. Começa em colocarmos em prática realmente aquelas pequenas compreensões que vamos tendo. Ao longo do dia, nós podemos estar varrendo uma casa, podemos estar tomando um copo d'água, podemos estar conversando com uma pessoa e naquele instante compreendemos algo. Aquela compreensão é para ser colocada em prática. Tem pessoas que fazem votos, promessas nesses momentos, em que são tocadas de uma maneira especial, ficam sensibilizadas por aquele toque e fazem muitas promessas para o ser superior, para as hierarquias. E passam-se 3 dias, esses 3 dias, passam algumas semanas, as pessoas esquecem e não cumprem aquela determinação que tiveram, aquela determinação de fazer certas transformações na própria vida. Então, é muito importante esses pequenos momentos de compreensão ou uns pequenos momentos de contato em que mudamos o nosso estado. Porque no nosso ser, que existe em muitos níveis, nós vamos de um momento para o outro, passando de um estado de consciência para outro. Então nós podemos estar sintonizados com algo interno que nos eleva, estarmos vibrando numa emanação de paz interior, de calma, e de repente pode surgir uma reação inesperada e muda o estado, muda a vibração, muda a sintonia. Então, as nossas pequenas compreensões devem ser cuidadas, protegidas. Se possível, anotamos aquilo para que não possamos nos esquecer do que nós temos que cumprir. Para que não nos esqueçamos daquilo que deve ser feito, daquilo que nós
dissemos para nós mesmos, para o nosso ser e para o universo que íamos fazer. E se começamos a colocar em prática essas compreensões, é como se as pétalas do centro cardíaco fossem se abrindo, como se o centro cardíaco, que é uma região do nosso ser, da nossa consciência, onde se ancora não a compreensão, a percepção interna das coisas, não intelectual, esse centro cardíaco vai se abrindo. Então nós vamos mudando um ambiente interno, nós vamos, com esta obediência a essas pequenas compreensões, vamos abrindo esse espaço em nós, mais receptivo, para acolher mais do que antes essas dádivas que vêm dos mundos internos. A mente é muito orgulhosa, a mente dificulta todo esse processo. Tem uma história que diz o seguinte, que havia um discípulo que era muito dedicado e ele procurava se doar muito e doar tudo que tinha, doou muito ouro, todas as riquezas que tinha antes de entrar nesse caminho. Mas ele fazia essas doações esperando retribuição, esperando gratificação. Então ele doava e se sentia muito bom, não, por estar doando, queria que as pessoas vissem como ele era bom, como ele fazia doações, todas essas coisas humanas, não, que conhecemos muito bem, que estão aí para serem transformadas. E um dia, o instrutor enviou para ele uma pedra escura, rugosa, e disse para ele, olha, aceite esta dádiva. Quando ele abriu o invólucro e viu a pedra escura, feia, começou a ter uma reação de ira muito forte, de raiva, se sentiu desprezado pelo instrutor, se sentiu desconsiderado, ele que era tão bom, não? Que tinha feito tantas doações, que era tão dedicado. E pegou aquela pedra e, naquele ataque de ira, lançou a pedra no rio. Passados uns dias, o instrutor chegou até ele e perguntou se ele havia recebido o diamante dos mundos distantes que o instrutor havia enviado para ele, porque dentro daquela pedra havia um diamante dos mundos distantes, segundo o instrutor. E quando o discípulo percebeu o que ele tinha feito, ou seja, ele julgou aquilo pela aparência, aquilo era uma proteção daquele diamante que estava ali dentro. E naquela reação ele lançou fora aquele diamante, ele correu até o rio, buscou recuperar, mas era impossível. As águas do rio já haviam levado aquela pedra, aquele diamante, e ele havia perdido aquela dádiva que havia recebido. Então, nós temos que cuidar desta nossa atitude diante das situações. Às vezes nós estamos diante de uma situação que aparentemente é feia, difícil, rugosa, áspera, que não nos atrai, que não é nada do que esperamos, é o oposto do que esperávamos, que não nos gratifica, não nos traz recompensa, que não nos coloca em proeminência, que não fortalece todo o nosso ego, tudo isso que, na verdade, está aí como material para ser transmutado, transformado. E nós pegamos aquela oportunidade e lançamos fora. Jogamos fora aquela oportunidade neste rio da vida. E depois, quando percebemos, já é tarde. Perdemos o ciclo. Vamos ter que esperar uma nova oportunidade para estarmos diante daquele contato, daquele diamante dos mundos distantes que nos é trazido pela instrução. Então, cuidado com a mente, cuidado com as reações. Temos que observar os pequenos motivos. Por que fazemos o que fazemos? Será que já perguntamos isso?
Por que será que temos os hábitos que temos? Por que pensamos da maneira que pensamos? Quem nos garante que a nossa convicção é correta? A humanidade já acreditou em muitas coisas que hoje são absurdas. Houve época em que a humanidade achava que a Terra terminava no horizonte. Depois, o mar caía como se fosse uma cachoeira. E tantas coisas. A ciência tem revelações que em seguida são desmentidas. Então, quem nos garante que as nossas convicções são corretas? Quem pode garantir que os nossos modos de sentir, tudo isso que temos tão estruturado em nós, é correto, é adequado, é próprio? Quem nos garante? A educação? A nossa sociedade? Uma sociedade que está sujando e destruindo o planeta onde habita. Uma sociedade, um pensamento comum que assassina animais permanentemente, aos milhões. Derrama o sangue de seres inocentes, devotos. E temos isso como correto? Será que é correto isso? Diante do universo, não diante dos nossos conceitos. Será que diante do universo isso é correto? Uma sociedade em que as pessoas morrem de fome. Irmãos nossos, de 4 em 4 segundos, um irmão morre de fome. E o que fazemos do alimento? O que fazemos da gula? O que fazemos do desperdício do dinheiro? Em coisas supérfluas? Será que as nossas convicções estão corretas? Um planeta em que grande maioria não tem onde viver, mal tem o que vestir. E o que fazemos das habitações que nos são doadas pela vida, pelo karma? Então temos que rever as nossas convicções. O que fazemos do nosso tempo, o que fazemos da nossa palavra, o que estamos construindo e o que nos move. Este é o ponto. Qual é o motivo? E os motivos ocultos, porque a nossa mente, que é muito treinada, ou algumas mentes são bem treinadas nesse mecanismo, logo organiza uma explicação para fazermos algo que, diante do universo, é um desvio, é uma aberração. E a nossa mente justifica aquilo como se fosse algo normal. É normal para esse pensamento comum, mas diante do universo é um desvio. Então, quando nós entramos nesse caminho, nós temos que aprender a reconhecer esses pequenos movimentos e a valorizar aquilo que deve crescer e a cortar, transformar, transmutar aquilo que deve ser transmutado. Então, não esperemos grandes coisas, grandes manifestações. Pode sim acontecer que num momento de graça, não, desce uma energia especial e nós somos tocados, permeados de uma maneira especial. Foi um momento de graça. Isso deve se tornar o nosso cotidiano. O nosso cotidiano deve se elevar. Não é para, numa encarnação, nós termos um momento de graça. E aí, o que fizemos daquilo? Então, nós temos que nos tornar aptos a estar em contato com a graça, em contato com os mundos internos, em contato com aquilo que nós somos na realidade, como potencial. Então, tem muita coisa para transformar, muita coisa para liberar, para limpar, para soltar, para transmutar, para sublimar, porque nós estamos encarnados dentro de uma crosta, de uma estrutura muito firme e muito densa.
Então, o nosso trabalho é esse. É nas pequenas coisas, e começa em nós. E termina em nós mesmos, porque é um trabalho de união, e à medida que nós vamos nos unindo em nós mesmos, vamos nos unindo com o universo, vamos reconhecendo essa união. Então começa dentro de nós e termina dentro de nós. E vamos reconhecendo que dentro de nós está aquilo que está fora também. É algo que, segundo nos revelam, não aqueles seres que já trilharam esse caminho, a união é a base de tudo. Então, não adianta ficarmos criando expectativas, esperando grandes contatos, grandes naves, grandes seres, grandes tarefas. Tem pessoas que dizem que têm missão. Imagina o orgulho da mente como é. Missão é algo das hierarquias, é algo do universo para a Terra, é algo que vem do cosmos para a Terra. Então, aqueles seres que são emanações do cosmos, aqueles seres que estão trabalhando como prolongamento dos impulsos cósmicos, têm missão. Nós temos tarefa quando assumimos. Porque, em geral, recebemos uma tarefa, a nossa mente diz, não, isto é pouco para mim, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais no sentido, eu tenho que fazer algo mais qualificado. A mente determina valores para as tarefas. Então diz que certas tarefas são de pessoas pouco evoluídas, pouco instruídas, e que outras tarefas são de pessoas importantes. Toda essa imaginação humana distorcida. E com isso a pessoa não evolui. A pessoa pensa que está fazendo um caminho espiritual, imagina, se engana e continua fortalecendo aqueles pontos que são portas abertas para as forças involutivas. Sutilmente, a pessoa fica cristalizada. Então, não esperemos grandes coisas. As grandes coisas são feitas de pequenas. Então, temos que trabalhar nas pequenas coisas, pequenos pensamentos, as pequenas atitudes. Aqueles sorrisos irônicos, aqueles olhares fulminantes que nós enviamos para os nossos irmãos, aquelas reações que temos de competição, de ciúme, de raiva, de ira, tudo isso que algumas pessoas não querem nem olhar. E é o oposto, nós temos que olhar para isso para colocar no lugar, para limpar. Nós temos que perceber o que está dentro de nós para ser trabalhado. As pessoas, quando começam esse processo, às vezes têm ativado o mecanismo dos sonhos. E no começo, às vezes, tem sonhos bonitos, sonhos que refletem esse desejo, esse anseio, a aspiração de estar em contato com os mundos superiores, de estar em contato com as naves, com os nossos irmãos das outras dimensões. Então, são sonhos muito bonitos. E a uma certa altura a pessoa começa a ter sonhos estranhos, animais que tentam atacá-la, cachorros ferozes, negros, monstros. E a pessoa se pergunta, eu estou regredindo? Não. É aí que ela vai começar o trabalho realmente. Antes era uma fase preparatória. Então, se certas coisas, se certas situações energéticas emergissem, ela não ia permanecer no caminho. Então, tem uma fase preparatória em que a pessoa está sendo muito protegida para que dê certos passos e consolide certos estados em si. Depois, ela vai precisar assumir conscientemente um processo de transformação, limpeza, purificação, ordenação dos corpos, alinhamento dos corpos. Então começam a surgir as coisas que têm que ser trabalhadas. Se nós ficamos diante
de uma opção diante dos mundos internos. Pode ser uma prova na vida, uma situação em que temos que decidir, e nós dizemos sim para aquilo que nós compreendemos como evolutivo, aquilo que deve ser feito, aquilo que a nossa consciência mais interna, não as desculpas mentais, a nossa consciência mais interna diz que deve ser feito, e nós vamos naquela direção. Em seguida, nós temos oportunidade de transformar os pontos que devem ser transformados. A nossa decisão atrai a possibilidade de transformação e atrai ajuda para isso também. Se nós fazemos como normalmente as pessoas fazem, em que, no fundo, elas sabem o que devem fazer, mas tem isso, tem aquilo, tem uma lista de desculpas pelas quais ela se engana para se manter naquele nível. Com isso, a pessoa está cristalizando na sua aura, está confirmando aqueles estados que são opostos à transformação, opostos à luz. Então, a própria pessoa vai construindo uma cadeia e depois diz que está aprisionada, foi ela mesma que construiu. Então, pequenos motivos, aquilo que nos move a pensar daquela maneira, aquilo que nos move a sentir daquela maneira, aquilo que nos move a ter aquele hábito. Por que nós temos aquele hábito? Porque é confortável? Porque é cômodo? Porque nos ensinaram? Por que um hábito? Então, hoje é imprescindível para a nossa transformação e a transformação da Terra que possamos fechar as portas que devem ser fechadas e abrir aquelas que devem ser abertas. E isto não vai ser feito pelos nossos instrutores, pelos arcanjos, pelos devas, pelas hierarquias, pelas naves. Eles estão fazendo um trabalho planetário. Em nós devemos fazer. Eles nos impulsionam, nos protegem, nos inspiram, mas nós temos que caminhar com as nossas pernas. Nós temos que confirmar em nós os votos internos. E o que são os votos internos? É aquela determinação do ser na qual ele afirma que vai estar de acordo com um certo nível da lei universal. Então ele reconhece a lei universal e ele confirma em si aquilo, então faz um voto. Isso cabe a nós fazer. E a mente faz todas as desculpas. E a mente finge que está fazendo um voto e não está. Finge. Tem pessoas que gritam com as outras em nome da harmonia. Berram. Tem algo errado aí. Ficam iradas. Então, um movimento é o da harmonia. Outro movimento é o da ira. Não são coisas iguais. Então nós temos que conhecer a nós mesmos, que movimento é esse que está surgindo aí. E o que nos impede de dar os passos que temos que dar. Porque todos nós sabemos o que nós temos que fazer, lá no fundo. Podemos esconder, podemos abafar, não? Podemos ignorar, podemos mentir para nós mesmos. Isso é fácil. Todos nós sabemos o que temos que fazer. E por que nós temos tantos mas? Mas é isso, mas é aquilo. Tantas desculpas. Não? O planeta ingressa uma fase, porque o processo planetário vai avançando, mesmo com esta humanidade em cima do planeta. Uma humanidade que come carne animal, que assassina animais, que faz guerras, que rouba dos outros.
quem aplica dinheiro em aplicações, nos bancos, o que será que está acontecendo com aquele dinheiro? O roubo é algo normal, porque quem não tem, tem cada vez menos, e quem tem, começa a ter cada vez mais. Existe algo errado aí. E o que nós fazemos para isso mudar? Nós sabemos que a água está acabando em certos pontos do planeta. E o que nós fazemos para isso mudar? O que nós fazemos na mente, o que nós fazemos no emocional, que está coligado a este elemento da água, e o que nós fazemos no plano físico, com o desperdício que fazemos. Então, temos que revisar, porque o processo planetário avança, apesar de nós. As hierarquias estão segurando o planeta, literalmente, segurando. Não fossem as hierarquias, o planeta teria perdido o seu equilíbrio no espaço. E o que estamos fazendo na superfície da Terra? Que pensamentos que estamos emanando, que reações que estamos emanando, que estruturas mentais que estamos confirmando e alimentando, que reações emocionais, que estados vibratórios emocionais de apego, ciúme, inveja, tudo isso. E a nossa ação, o nosso tempo, o que nós estamos construindo. Se nós vamos entrar em sintonia com os mundos internos, é agora. Então, tudo o que fizemos foi passado. O que está pela frente depende muito do que está acontecendo agora. Depende do passado também, porque o que foi movido no passado já está girando, digamos assim. Então, o que foi movido no passado, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, está em movimento. E as hierarquias sustentando o planeta. Então, o que vai acontecer agora? E a diferença é que uma ação consciente tem muito mais poder de criação do que uma ação inconsciente. Então, durante vidas, nós fizemos tudo aquilo que não devíamos e deixamos de fazer o que devíamos. Isso foi deste instante para trás. Se agora nós tomamos consciência de algo, agora nós podemos fazer algo oposto, conscientemente. E isso que fazemos na direção correta, na direção daquilo que dentro de nós, no mais interno, nós sabemos que é correto, isso tem um poder de criação do que toda a nossa ignorância passada. Então não adianta ficarmos chorando que erramos no passado. Errou? Ótimo, aprende com o erro e vai para a frente. Não perca tempo, vá para a frente. Nós temos que aprender com o erro e aprender com o acerto e caminhar. Transformar a nós mesmos, que é o material planetário que está sob nossa responsabilidade. Então, transformar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas estruturas mentais, aqueles conceitos que temos, os nossos modos de sentir, transformar com amor. E é importante nós sabermos que no universo existe algo que nós traduzimos como solenidade e como reverência. Isto é um movimento universal, é uma relação dos seres com a fonte. Então, quando os seres nos universos reconhecem a fonte, desperta dentro deles isso que nós chamamos de reverência. É um estado de profunda união e um estado de profunda dedicação, de profunda compreensão de algo imensamente superior, amplo, transcendente, que nós não podemos descrever. E, a partir dessa reverência, a ação daquele ser
é solene, exprime solenidade. Não é nada disso que a humanidade faz. É algo de qualidade vibratória superior. É algo que reflete um estado de consciência interno. E nós temos esse nome, temos essa palavra. Reverência na nossa relação com o universo, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a fonte. E solenidade na nossa expressão, na nossa manifestação no universo. Porque quando nós começamos a reconhecer essa reverência que surge em nós, todos nós podemos estar diante de um sol que está nascendo no horizonte e por segundos nós esquecemos de nós, estamos diante daquilo e surge em nós uma reverência por aquele movimento universal. Então, nós temos isso. Aquele instante de reverência deve crescer em nós, deve ancorar em nós, deve criar raízes como estado vibratório. Nós podemos estar diante de uma manifestação do reino vegetal, podemos estar diante de um céu estrelado. Esses movimentos da natureza, os movimentos da natureza exprimem leis universais de harmonia. Então, isso desperta em nós essa reverência, este contato com a fonte quando nós esquecemos de nós mesmos, por descuido, não? Então, por segundos, nós esquecemos que nós somos uma pessoa cheia de problemas, que tem tal idade, sexo, toda essa sujeira da vida humana. Esquecemos e ali, por segundos, nós contatamos algo. Isso está dentro de nós, essa possibilidade de contato. E depois esquecemos e vamos com a nossa mente naquela estrutura mental, naquela estrutura emocional, nesta sujeira que são as nossas cidades, que é um reflexo da nossa vida. Medo, temor, competição, autoafirmação, necessidade de vencer na vida, distorções. Então, esses momentos de contato, de reverência, devem ser ampliados. E o indivíduo que se relaciona com este mundo interno começa a perceber que dentro de todos os seres, dentro de todas as situações, está presente isso. Então, o nosso relacionamento com o irmão não vai ser com isto que aparece, não é aquela pedra rugosa que o instrutor deu ao discípulo. É aquilo que está lá dentro da pedra, é aquele diamante. Então, quando eu estou me relacionando com o irmão, eu estou me relacionando com aquele diamante simbólico que está dentro dele. Estou me relacionando com aquela essência cósmica, universal, que está dentro de tudo. Esta mente única, que é criadora de todas as coisas, tudo está dentro dela, porque é ela que criou todas as coisas. E ela está dentro de tudo. Então nós nos relacionamos com a fonte, com o interno, que está presente em tudo, mesmo que aparentemente não seja assim. Mesmo que aparentemente seja uma situação desagradável, aparentemente feia, desarmônica, ali tem presente uma essência. No mito de Hércules, quando Hércules pega a Hidra e vence a Hidra, que é um aglomerado de toda essa sujeira, não das forças contrárias em nós, no ego, essa Hidra, quando morre, tem uma cabeça que é imortal. Então, tudo isso que nós temos que transformar, hipocrisia, medo, ciúme, competição, isso que chamam das forças capitais, tudo isso que são os desvios e as distorções, vão ser transformados, tem uma cabeça imortal, tem uma essência imortal. A fonte está presente em tudo. Depende de nós, não é nada complicado. É simples, mas temos que ir nessa direção. Em outras palavras, se nós formos assumir este caminho,
nós estaremos assumindo um caminho de oração. Se eu começo a identificar esses momentos pequenos de graça, em que eu posso reconhecer um estado vibratório diferente, eu sou tocado, algo mudou dentro de mim. E se eu cultivo esse estado, eu estou orando. Então, em todos os momentos que eu estou criando na minha aura esse estado vibratório que vai se ampliando, isso tem uma evolução, e que eu vou buscando o contato com a fonte, eu estou orando. Então eu posso estar repetindo uma oração formal e não estar orando, realmente. Então aquilo não será uma oração, aquilo será um exercício para que eu chegue à oração. Então, deve ser feito. Cada um vai verificar em si, mas certamente é positivo. Se é uma fórmula, uma oração inspirada, eu repetindo aquilo, aquilo tem um poder em si. Então eu vou estar criando em mim um certo estado. Mas a oração é algo que vai um pouco além do que a reza. A oração é um caminho. A oração é um caminho. E à medida que eu vou trilhando este caminho, eu vou me unindo em graus cada vez maiores à fonte. Então, no começo do caminho, eu preciso carregar um cantil, porque eu vou ter sede. Então, eu vou enchendo esse cantil com a minha oração. A uma certa altura, eu chego na nascente da água, eu não preciso do cantil, eu estou na nascente, ou estou diante de uma imensa cachoeira. Para que ficar com aquela garrafinha que eu sempre trouxe desde o início do caminho? Não? Se eu estou diante da fonte. Por isso que os nossos conceitos, as nossas compreensões, inclusive do que seja o caminho, têm que ser trocadas, renovadas, transformadas. E é por isso que o ensinamento sempre disse despojamento, esvaziar. Quando nós assumimos o caminho, não temos que agregar novos conceitos. Nós temos que esvaziar. E esse esvaziamento, esse despojamento de si, esse caminhar descalço, é o caminho da oração. Não é nada complicado. O complicado é que é simples. E aí nós não acreditamos nisso. Não fazemos, não cumprimos, esquecemos das indicações que recebemos, e chega lá na frente, quando estamos sofrendo, vamos pedir para Deus perdão que fizemos toda essa história, essa novela, não? Lágrimas de crocodilo, não se diz? Porque em seguida, na hora que ficamos melhores, já vamos de novo nos desviar. Mas os ciclos planetários estão avançando. Então, mesmo que a humanidade não entre em sintonia, em sincronia com este movimento universal planetário, o planeta vai dar o seu passo, porque chegou o momento disso acontecer. Isso já está acontecendo nos outros níveis e vai acontecer também no plano material, na superfície da Terra. Quanto mais membros da humanidade conseguirem sincronizar a sua existência sobre a Terra com a existência universal, melhor para o planeta. Mais harmonia será possível no processo planetário. Se nós rompemos as nossas estruturas mentais, que se formos fazer aquele trabalho proposto de ver os pequenos motivos, são estruturas sem sentido. Então, se nós vamos rompendo as nossas estruturas mentais, modos de pensar, as estruturas emocionais, modos de sentir, os hábitos. E se um certo número de pessoas faz isso conscientemente, a estrutura psíquica do planeta já começa um processo de transformação. Então não vai ser preciso um embate tão forte da natureza para romper
essas crostas no campo psíquico? Porque a própria humanidade começou um processo de transformação. E quando nós transformamos algo conscientemente, quando nós mudamos o nosso estado de consciência, o karma muda. Nós vamos possibilitando uma transformação kármica. Então é muito importante. O nosso processo individual, ele não é algo da nossa pessoa, é algo universal. Um indivíduo que faça uma entrega real e inteira abre canais com o universo, e o universo responde, as hierarquias respondem. Então temos que despertar para isso. Uma decisão nossa pode mover uma resposta do universo. Como existem na Terra hierarquias, consciências de outros mundos, de outras galáxias presentes aqui. Naves de outros mundos, de outras galáxias presentes aqui. E o nosso tempo é ocupado 99% com coisas materiais, em geral, involutivas. Vamos pesquisar os pequenos motivos. Então, uma ferramenta para nós entrarmos em sintonia, em sincronia com este movimento universal, para nós estarmos recebendo, acolhendo uma resposta do universo e transmitindo esta resposta do universo, ou em outras palavras, uma possibilidade de nós sermos reverentes diante do universo, diante da fonte, diante das hierarquias, reverência, reconhecimento por nós estarmos diante de algo infinitamente superior, que por misericórdia, por amor, na lei do sacrifício, aquilo está se projetando aqui. Quando nós entramos em contato com a fonte, quando nós entramos em contato com o movimento da natureza que desperta em nós essa reverência, nós estamos entrando em contato com o amor que nós não conhecemos e que está aí. Então, essa relação é reverência e ela é transmitida, ela se irradia para a Terra, para os seres, para o universo, solenemente. Então, nós não podemos ser descontrolados aqui fora. Temos que ser solenes nesse sentido. E o sétimo raio nos instrui nisso. Somos solenes porque somos reverentes. Então, uma abelha, uma flor, uma planta, um pequeno inseto, um irmão que está diante de nós, aquilo é a coisa mais importante, porque é a fonte que está diante de nós naquele momento. Então, temos um trabalho pela frente. E este caminho é um caminho de oração. E quanto mais nós reforçamos em nós esses estados de reverência, de devoção, mais nós reforçamos a oração. Então, o processo é nós entrarmos numa vida de oração. E para chegar lá, nós temos que trabalhar em nós mesmos, transformando os pequenos motivos, transformando o modo de pensar, de sentir e de agir, fortalecendo aqueles momentos de graça em que a reverência emerge, que são momentos de oração. E praticando a oração conscientemente. Porque se eu assumo a oração como exercício, eu vou confirmando e buscando a atitude correta ali. É um yoga, inclusive da vontade, de fortalecer a vontade, de usar os mantras, de usar a oração persistentemente para fortalecer um certo estado, que é necessário, porque temos dentro de nós, na balança do nosso ser, no prato da esquerda, pedras e pedras de cristalização. E na balança da direita, temos pequenas sementes dos mundos distantes. Então, o prato da esquerda, inicialmente, está muito mais carregado, muito mais pesado.
Se começamos o trabalho conscientemente, com o uso da vontade, persistentemente, usando a oração conscientemente, assumindo este processo, que é um caminho. Não é fazer oração, depois você fecha o livro e vai fazer a vida que fazia. Oração é um caminho, é a vida. Mas eu tenho momentos de exercício de oração para fortalecer na minha aura aquelas vibrações mais elevadas. Tem que fortalecer aquilo, porque essas sementes têm que começar a crescer. À medida que as sementes crescem e que as pedras vão se dissolvendo, esses pratos vão se equilibrando e aquelas sementes que eram um pequeno broto vão se tornando árvore adulta. Então isso vai se equilibrando no ser, mas tem que trabalhar. Se nós assumimos um trabalho, tem que persistir, por quê? Temos que mudar um estado vibratório. Então temos uma vibração instalada. Vamos colocar uma vibração mais elevada? Temos que insistir na vibração mais elevada, senão esse estado mais baixo não muda. Então persistimos no mantra, na oração, como exercício de sintonia, exercício de oração, sabendo que a oração é na vida, a sintonia é na vida, e essa relação com a fonte é na vida. Por isso a reverência e a solenidade, não a expressão respeitosa, solene, nós nos relacionarmos com a fonte dentro dos seres e das situações. É fundamental. Tem uma história que mostra muito esse assunto, essa necessidade de nós nos esvaziarmos para entrarmos neste caminho de oração. Havia um indivíduo num barco, num lago muito grande. Estava quase anoitecendo, então era meia luz, e de repente vem uma embarcação e bate no barco dele. E aquela embarcação que chegou estava vazia. Devia estar solta e a correnteza, os ventos levaram. O barqueiro, que recebeu o choque não da outra embarcação, simplesmente empurrou o outro barco e seguiu seu caminho. E por que foi assim? Porque o barco estava vazio. Se naquele barco tivesse alguém, o barqueiro já ia gritar para a pessoa, se a pessoa não sabia conduzir, se ela não estava vendo o que estava acontecendo, o que ele tinha contra ele, por que os barcos se... Toda essa história. E não aconteceu por quê? Porque o barco estava vazio. Então, nestas águas da vida, nós temos que esvaziar o nosso barco. Vamos ser anônimos, ninguém vai nos perceber, vamos cumprir a tarefa em silêncio, não vamos despertar o ataque das forças involutivas. E o nosso barco vai ser conduzido pelo vento, pelas correntes, que são expressão desta vontade universal.